Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira e eu queria começar falando sobre o skincare, que na verdade eu comecei no domingo, mostrando pra vocês, porque aquela rotina, a rotina noturna, né? Como que eu faço? É bem simples meu skincare, na verdade, né? Eu passo demaquilante, tiro toda a maquiagem, e aí logo em seguida eu venho com um sabonete facial. Por quê? Esse demaquilante que eu tô usando, ele tava me dando muitas espinhas internas. E aí eu fiz um teste, parei de usar ele, e aí reparei que realmente ele que tava me dando toda a espinha, tava pipocando no meu rosto, várias espinhas internas. E aí, tanto é que vocês viram que meu rosto tá cheio de manchinhas. Mas, enfim, isso logo vai sair. E aí, eu voltei a passar o demaquilante, eu tô fazendo um teste, na verdade. Eu passo o demaquilante e logo em seguida lavo o rosto com sabonete facial pra tirar todo o resíduo de oleosidade que o demaquilante deixa, tá? Não é todo demaquilante que deixa meu rosto assim, foi especificamente esse que eu percebi que deu as espinhas internas e começou a ficar inflamado e tudo mais. E aí, até então, tá dando certo, então eu tô fazendo dessa forma. E aí, depois que eu lavo o rosto com sabonete facial, eu passo o ácido glicólico, que é aquele azulzinho da Creaming, e ele só pode ser usado de noite. E aí, é bem pouquinho, como vocês viram, não pode passar perto da região da boca, que é a área sensível, e não pode passar perto dos olhos, tá? Então, ele é bem pouquinho, só espalha assim, ele ajuda a minimizar a textura da pele, retirar os cravinhos do nariz e deixa a pele mais viçosa, tá? E aí, entre outros benefícios, mas agora eu só lembro desses. E o ácido glicólico só pode passar à noite e nem é todos os dias. Se você tá começando com esse ácido ou vai começar, o recomendado é que você passe 2 vezes só por semana. E aí depois eu mostro pra vocês como que eu faço a minha rotina diurna, né? Não tem muito segredo, a única coisa de diferente que eu passo, em vez de passar o ácido glicólico, eu passo niacinamida da Principia, que ele tá ajudando a retirar as manchinhas do rosto. Ele é perfeito, é muito bom, muito bom, muito bom. Mas enfim, por que tudo isso? Porque eu estou falando de skincare. Eu queria trazer pra vocês algo que o Senhor falou comigo e me pediu no final do ano, pra esse ano, naquelas questões em que a gente fica fazendo lista pro próximo ano, metas e tudo mais. Eu tive um tempo de oração, né? Onde eu fiquei todos os dias perguntando pro Senhor o que Ele queria de mim pro próximo ano, pro ano de 2025, né? Algo que Ele queria que eu fizesse pra Ele, ou uma palavra específica que Ele queria que eu colocasse em prática. E aí, em todos esses momentos de orações, o Senhor me trouxe a palavra cuidado. E aí, refletindo naquilo, eu entendi que o Senhor queria que o ano de 2025 fosse o ano em que eu me cuidasse mais, né? E aí eu comecei a refletir na época que eu estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E eu comecei a lembrar de momentos, de como eu era, e eu super me cuidava. E aí algo que o Senhor falou comigo muito forte foi: quando você estava longe de mim, você se cuidava. E agora que você é templo do Espírito Santo, você não tem feito isso como deveria. Obviamente que não tô falando que vocês devem colocar a vaidade como centro, e nem que o Senhor me pediu para colocar a vaidade no centro, né, do meu ano de 2025. Mas Ele trouxe algo para mim que eu tava deixando a desejar, né, que eu não tava dando a devida atenção ao templo do Espírito Santo. É algo que Ele pediu que eu fizesse, né, pra estar cuidando de mim. E aí a gente vê um Deus perfeito que se preocupa com a gente. Ele não se preocupa só com Ele. E enfim, o Senhor poderia me dar qualquer palavra voltada pro senhorio dele, ou para fazer para qualquer outra pessoa, né, o servir. Então,
às vezes o Senhor não vem com uma palavra super mirabolante, né? Direcionada pra gente. Eu não sei se vocês tiveram esse tempo em parar para perguntar o que o Senhor queria que vocês fizessem durante o ano de vocês, ou se vocês colocaram planos e sonhos diante do Senhor que vocês gostariam de conquistar durante esse ano. Mas, enfim, se você não fez nenhuma dessas coisas, nós estamos no mês 3, tudo bem. Não é nenhum vídeo motivacional pra gente fazer um checklist pro próximo ano, pra gente cumprir ali e realizar as coisas que a gente quer. Mas é algo que você pode fazer a partir de hoje, a partir de agora. Pode parar por alguns dias, talvez no primeiro dia o Senhor já fale ao teu coração o que Ele quer, o que Ele espera de você, mas talvez você possa ficar durante uma semana, alguns dias, né, orando ali, colocando diante de Deus a tua vontade de fazer aquilo que Ele tem pra você, aquilo que Ele quer que você faça. Mas Ele vai te dar uma palavra específica pra você, né, pra você fazer por você mesma, algo ali no teu privado, no teu particular, mas que em um outro momento você vai conseguir transbordar aquilo no coletivo para alguém de uma certa forma. E aí, aproveitando, eu queria falar para vocês sobre um livro muito bom que eu tô lendo, que é esse daqui, Até Que Nada Mais Importe, do meu pastor Luciano Subirá. Esse livro é muito, muito, muito incrível, para vocês terem um pouco de noção. Eu comecei a ler ele no meu trabalho, e aí nas primeiras páginas eu simplesmente marquei a página, fechei o livro, peguei o meu celular, redefini a senha do meu Instagram ali, tirei tudo que é rede social e eu falei, não, eu vou focar nessa leitura e me entregar ao que está escrito aqui e mergulhar nesse ensino. Os livros do pastor Luciano Subirá, eles são ricos em um ensinamento assim da palavra absurda. Então eu falei, não, isso não importa, isso não é importante para mim. Rede social nesse momento, eu preciso me desligar um pouco disso e focar no que realmente importa, né, que é o Senhor. E aí tem uma parte até que eu marquei aqui que fala assim: se tivermos um pouquinho mais de senso de propósito, nos questionaríamos acerca daquilo que é mais importante. Para que existimos? Para que fomos criados? Quando entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, podemos focar a nossa energia e dedicação no que é realmente importante e prioritário. O ser humano foi criado e estabelecido por Deus na Terra, com um único e distinto propósito: buscar a Deus. A Bíblia é muito clara acerca disso. Aí tem um outro ponto assim: devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por Deus que nada mais importe. O Senhor, através do profeta Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que nos levará a encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não aceita nada menos que a nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. É a razão pela qual o Senhor não está interessado na busca em si, mas no motivo que nos leva a buscá-lo. Vocês têm noção dessa frase? Que o Senhor não está interessado na busca em si, mas no motivo pelo qual buscamos. Comecei a pensar, cara, por que eu busco a Deus? Qual é o motivo pelo qual eu busco a Deus? É por coisas? É porque eu quero que Ele realize coisas na minha vida? Não, não é isso. É porque eu amo Ele de todo o meu coração e eu amo a presença dEle, sabe? Então eu busco a Ele por esse motivo, que a gente busque a Deus não por simplesmente buscar, não por aparência, não por fingimento ou como o gênio da lâmpada, simplesmente para ele realizar coisas que a gente quer, mas que a gente reconheça a grandeza dele de tal maneira que quando a gente percebe que aquilo é incrível,
a gente não quer deixar de contemplar aquilo, a gente quer mais e mais e mais. E sim, muitas vezes a gente negocia o que é importante, o tempo com o Senhor. Ontem mesmo eu estava falando com a minha mãe, né? A gente estava falando de várias coisas que a gente tinha para fazer. E aí eu peguei e falei para ela, se a gente não se policia, são tantas coisas que a gente tem para resolver, para fazer, que aí o tempo com o Senhor, ler a palavra e orar, a gente deixa por último. Ou até mesmo, às vezes a gente nem faz. A gente não dá devida prioridade àquilo que é importante. Quando isso é algo que deveria ser o primeiro, né? Tudo bem, tem tantas coisas importantes. E importantes de verdade. Que às vezes a gente tem que fazer durante o nosso dia. Mas a prioridade tem que ser o Senhor. Ele é o primeiro. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tem uma passagem, Salmos 27, que Davi, ele fala, né? Tem aqui no livro também. Mas Davi, ele morava em um palácio e o Senhor, ele morava numa tenda. E aí Davi, ele começou a ficar incomodado por ele morar em uma casa boa e o Senhor não. E aí mesmo com tudo isso, tendo a consciência de que ele morava em uma casa boa e o Senhor não, ele pega e fala para o Senhor assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele não só pede, ele fala que vai buscar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não pede, ele não fala, eu vou dormir aí um dia, outro dia, 2 dias, sei lá quantos dias. E sim, ele fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Porque não é simplesmente a busca, lembra a frase? Não é simplesmente a busca, mas o motivo pelo qual buscamos a Deus. E aí tem a continuação. Davi mesmo deixa claro o motivo. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, cara, ele tem a consciência de uma grandiosidade do senhorio de Deus, da beleza do Senhor, que ele fala, não, isso é tudo que eu preciso, o Senhor é suficiente, nada mais importa. E aí a gente consegue até linkar com o que eu trouxe no início sobre skincare, sobre o que eu falei que a gente não deve colocar a vaidade como centro. Tem uma passagem em Lucas, onde Jesus é ungido por uma pecadora. E aí ela é uma pecadora, gente. Até uma pecadora reconhece a grandeza desse Deus, de quem tá na frente dela. Ela pega um frasco de perfume, caríssimo na época, e ela simplesmente lava os pés de Jesus com aquele perfume. Então, ela não se preocupa, perfume é associado à vaidade, ok? Então, ela não se preocupa com a importância daquele perfume, nem mesmo com o preço daquele perfume. Ela tem um reconhecimento do tamanho que ela foi perdoada. E ela lava os pés de Jesus com aquele perfume, ela seca os pés de Jesus com os cabelos, ela beija os pés de Jesus. Então, ali tem 2 questões, o perfume e Jesus. Ela coloca Jesus como mais importante. E ela não dá importância para aquilo que ela tem de bem material. E ela não dá importância para aquele perfume, né? Pelo contrário, ela dá importância para Jesus. Aquele perfume não é nada aos pés de Jesus. Então, sempre dá pra gente recalcular a rota, refletir sobre como tem sido nossos dias, né? E voltar os nossos olhos para o que realmente importa, para quem realmente importa, né? E que o Senhor, ele seja o centro da nossa vida e que a gente consiga reconhecer a grandiosidade desse Deus, para que a gente não simplesmente o busque, mas que a gente tenha ele como motivo, né, de simplesmente a gente querer esse Deus perto e não longe. E a gente tem acesso,
mas muitas vezes a gente simplesmente entra dia e sai dia e a gente faz tantas outras coisas, coloca tantas coisas como prioridade, como importante, e a gente esquece de... Esquece não, né? A gente simplesmente não faz. Não entra no quarto, não fecha a porta e tem um tempo de secreto, né? E que o Senhor, Ele tá lá todos os dias. E simplesmente a gente não vai. E é isso, gente. Isso é o que o Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias, por meio dessa leitura. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu super indico, é uma leitura muito boa, em que a gente consegue refletir sobre muitas coisas, sobre prioridades da nossa vida. Eu vou agora, são 5 horas, vou fazer o café, né? Minha mãe já deve estar chegando aí do trabalho. E aí eu mostro pra vocês o meu restinho de dia.
demaquilante que eu uso é esse aqui. Daí, ele tá me dando uma espinha. Ele diz aqui, fórmula não oleosa, mas ele deixa assim oleoso. Daí, tô fazendo o teste pra ver se até então tá funcionando. Eu passo ele e eu eu lavo o rosto com sabonete facial pra retirar totalmente o produto, pra não ficar nenhum resíduo de oleosidade. Daí agora, sabonete facial da Princípio. Então, já lavei com sabonete facial. Aí, até então, minha pele tá assim, ó, as manchinhas. Eu tenho muita olheira, gente, relevem isso. Aí, hoje eu vou passar esse aqui, ó, niacinamida. Amanhã, acredito que minha pele já vai ter reduzido bem essas espinhas com esse produto. Eu mostro pra vocês, tá? Gotinha bem pouquinho. Então é isso, gente, esse foi o meu skincare. Não tem muito segredo, eu não uso vários produtos, eu uso o que funciona no meu rosto. E aí vou testando, né, igual eu testei água micelar, não deu certo, tentei de outro jeito e enfim, vou adaptando ali. Amanhã eu mostro pra vocês como que a pele vai acordar, o viço, as manchinhas. E eu vou ler um pouco mais e amanhã eu volto. Oi, gente, voltei. Agora são exatamente 5h30 da tarde. Eu queria ter finalizado esse vídeo de manhã, quando eu mostrei minha pele pra vocês, assim que eu acordei. Só que eu acordei atrasada pra ir pro trabalho, e aí foi aquela correria e só consegui ter tempo agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estilo de vídeo, né? Mais conversação, mais papo de amigas. E se você gostou, curte esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal também, para acompanhar os próximos vídeos que eu for soltando aqui, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima!